café. Vou abrir aqui à vossa consideração alguma questão que queiram colocar sobre estas temáticas do Trás Nacional Popular Português, que é o nosso orador Gil Rado. Isto é como tudo, só custa a primeira vez que vocês colocam a questãozinha e depois atrás dessa vão aparecer mais 2 ou 3, está bem? Eu não acredito que ninguém tenha dúvidas. Temos aqui um microfone portátil. Alguém quer fazer a primeira intervenção? Eu já agora aproveitava a oportunidade. Bom dia, Gil. Obrigado pela tua apresentação, mais uma vez. É sempre um prazer ouvir-te. Eu não sei se me consegue... Já agora, para ficarmos todos a conhecer a família que está aqui, era só o nome e de onde é que vem? Ora bem, o meu nome é António Santos, eu faço parte do Eixo Regional do Pilhares, sou o responsável técnico do grupo e sou presidente da mesa da Assembleia Geral. E tenho um projeto também, uma coisinha assim muito humilde, que se chama Etnosfolk, para quem não me conhece, como António José, conhece os livros que eu vou publicando e que vou apresentando e que vou, em alguns casos, fazendo chegar a outras pessoas. E estou a trabalhar neste momento a ver se consigo organizar um espaço físico para ter o Etnosfolk a funcionar de porta aberta para toda a gente que queira lá aparecer. Eu, relativamente às metodologias e às fontes particularmente, eu não era tanto uma dúvida, era, digamos assim, acrescentar algo mais, que tem a ver com os censos, que é uma ferramenta tremenda, e que para mim foi uma completa surpresa. Eu, depois de assistir a uma palestra que há uns 3, 4 anos atrás, comecei a ir à procura nos censos também. Isto por uma razão. Nós muitas vezes temos aqueles comentários que nos chegam de que era assim porque era assim. E nós, quando vamos aos censos, vemos que realmente podia ser assim, mas também podia ser de outra forma. E eu vou concretizar isto que estou a dizer. É que, por exemplo, nos censos de 1900, eu tenho acesso à informação de quantas pessoas se casaram, por exemplo, na minha freguesia. E quantas pessoas da minha freguesia se casaram com pessoas da mesma freguesia. Mas também tenho com pessoas de outras freguesias. E até de outros concelhos. E, por exemplo, há casamentos feitos com pessoas do Concelho da Feira. E nós estamos a falar em Vila Nova de Gaia. E a minha pergunta é esta. Muitas vezes, quando se fala nos trajes, será que a pessoa que veio de fora do concelho deixou os trajes todos na casa dos pais e veio e começou a, entre aspas, fardar com toda a gente do Pilhares? Esta é uma dúvida que fica. Depois, outra também muito engraçada tem a ver com a literatura, mas a literatura, por exemplo, de Camilo Castelo Branco. É que quando nós começamos a ler, e, por exemplo, não é da minha freguesia, mas é, por exemplo, relativamente a Famalicão, nós, quando ouvimos falar hoje em botas de prateleira, a bota de prateleira é uma bota alentejana. A maior parte das pessoas dizem assim, esta bota é uma bota alentejana, uma bota de cano alto, que tem uma sola relativamente saída, portanto tem aquelas abas, as gafas estão por aquelas abas, e a ideia que eu tinha era que era uma bota alentejana, mas ao folhear e ao ler a Brasileira de Brasis do Camilo, eles descrevem lá um moço da Eira que calça uma bota de prateleira, e eu pergunto para mim, como é que chega uma bota alentejana a Famalicão? Portanto, esta história do traje, e nesse aspecto o Gil é muito claro na apresentação que faz, e eu, mais uma vez, lhe agradeço a forma clara, que tem a ver com a não estanquicidade de determinadas zonas nos trajes, porque muitas vezes nós temos a ideia de que as coisas são assim, e as coisas não são tão assim. Há uma multiplicidade de cruzamento de trajes, até porque o Gil falou, por exemplo, na questão dos coletes. O colete tem uma coisa espetacular, que é uma diversidade ao longo do nosso país. Mas depois tem uma coisa que localmente também os torna diversos, que é, os coletes não eram comprados no pronto a vestir. Era a habilidade da costureira que os fazia. Era a habilidade, muitas vezes, da própria
tinha mais jeito ou menos jeito, e que faziam um colete mais bonito ou menos bonito. E depois chegam aos nossos dias coletes com uma decoração tremenda, com uns bordados muito bonitos, e outros muito mais simples. Se calhar a senhora não tinha tanto jeito para o bordado como a moça que era mais prendada e que fazia os bordados. Portanto, eram estas duas pequenas achegas, a literatura e os censos, e já agora ouvir um bocadinho a tua opinião também sobre estes dois aspectos. Muito obrigado. Sim, podes. Obrigado. Sim, lá está. Começando pelos censos, de facto, o que nós sabemos muito das nossas comunidades tem a ver com um grupo pequeno de pessoas com quem a gente contactou, não é? Esta é o que nós temos de criar. Foi a mãe, o pai, a avó, as vizinhas, as pessoas da localidade. São as primeiras recolhas que nós fazemos. Mas nós não temos a verdadeira noção da comunidade naquele passado, porque estamos condicionados por estas memórias. Quer os assentos de matrimónio, quer os de batismo, quer os censos, quer, por exemplo, a entrada de doentes nos hospitais das misericórdias, quer a entrada de presos na cadeia da relação do Porto, muitas vezes, quando essas pessoas dão entrada, por exemplo, quer no hospital, quer na cadeia da relação, é-lhes descrita a roupa que trazem. Então, não só vemos grupos marginalizados, grupos de labradores a serem, o próprio Camilo que foi preso por adultério, não é? Portanto, há aqui uma série de informações nos livros, vamos dizer que são fontes primárias, no sentido em que são fontes escritas na época sobre coisas que aconteceram na época, que são fundamentais para nós conhecermos a nossa comunidade. Eu, quando elaborei o trabalho dos assentos de matrimónio da freguesia de Fianas, ou quando eu comecei uma margem de 10 anos, 1890, 900, e eu fiquei evidentemente espantado porque era uma realidade de pessoas que eu sabia que existiam. Por exemplo, o Fianas era conhecido por sapateiros e por alguns labradores. E depois a gente vê que em 1900 afinal era a abundância de serradores, madeira, criados de lavoura, serventes na lavoura e meia dúzia de labradores e proprietários. Portanto, isto até isto são documentos que a gente consulta com alguma facilidade. Primeiro que estão todos disponíveis na Torre do Touro, digitalizados. Depois, porque no mar muitas vezes casavam-se 30 pessoas, numa freguesia grande, e casavam pouca altura no ano, porque na Quaresma não se casava gente, nas vésperas de Natal não se casava gente, portanto, isto são documentos que a gente facilmente vê e diz que tipo de pessoas e quem foram, não é? E depois aí a gente de facto vê, que levanta para a segunda questão, que é as pessoas que vêm de onde de facto há uma preponderância para casamentos dentro de terra, inclusive entre primos, era muito lugar, mas depois também há as pessoas que vêm de fora. E quem vem de fora baixa lenha, não é? Mas adapta-se, não é? Adapta-se ou não, porque isto é interessantíssimo. Eu vou dar o exemplo da comunidade de Vareira, em Lisboa, não é? Que eu acho que é um excelente exemplo. Enquanto Alvar e a zona de Vareira teve alguma evolução por trás, por motivos de segregação económica e social, as Ovarinas de Lisboa mantiveram aspectos antiquíssimos do seu traje. Portanto, as saias com trabalhados, os aventais com trabalhados, os corpos das camisas, o chapéu, que quando se perde nos anos 40 e 50, o chapéu de aba reta ali para a zona de Partilhão, nessa altura ainda era algum lugar, mas quando se perde nos ambientes esse tipo de chapéus, Lisboa, a Marina de Lisboa, mantém durante muitos anos, e por exemplo, a fábrica de chapéus de São João da Madeira vendia mais chapéus desse tipo para Lisboa do que vendia para o resto do país e para o bar, não é? Portanto, essas comunidades acabaram por manter o seu traje, assim como as comunidades saloias
emigraram para a zona de Lisboa, ou migraram, desculpem, para a zona de Lisboa, mantiveram as suas particularidades dentro da cidade de Lisboa. E isso, é assim, no âmbito rural não acontece tanto, porque as migrações são um bocadinho mais curtas, pelo menos na realidade do Norte. Mas, se formos para Leiria, para Coimbra, Leiria e toda essa região, não é? Há casamentos com malta de Leiria, por exemplo, coimbrões com leirienses, mas depois o traje tem, de facto, particularidades que são diferentes. Portanto, podem não trazer, ou já trazem outro tipo de modas. Porque eu acho que o traje, mais do que herança particular, é uma questão geográfica e de moda. E se deixa de usar, ninguém passava vergonhas, ou quando passava é porque tinha de passar mesmo. Eu posso, por exemplo, sobre a evolução do traje, eu tenho uma informação de uma senhora que já faleceu há uns anos, e ela dizia que, apesar de ser filha de lavradores, foi tomar conta do avô para uma aldeia, e o avô disse: eu não te pago em roupa, eu não te compro um metro de pano, vais à roupa da tua avó e faz o que quiseres. E ela diz que desmanchava peças da roupa, e mesmo assim, nos dias da festa, olha a Emília à moda velha. Estas peças, apesar de poder ser do mesmo sítio, poder ser de outra região, havia aqui, se calhar, algumas decisões sobre particularidades, não é? E eu acho que isto é influenciado pela geografia e não propriamente pela origem da pessoa. Quem está numa caixa leite, no sentido que tem-se de adaptar àquilo que está. E se, de facto, porque nós esquecemos que as comunidades eram muito pequenas e toda a gente conhecia toda a gente sabia sobre toda a gente. Então, esta ideia da pressão social era muito grande também na época. Portanto, eu sobre essa questão da migração do traje é bastante complexa, porque também tem a ver com particularidades individuais das pessoas que migravam, se mantinham ou não. E eu tenho a ideia de que quem se afetava, quem ficava a determinado sítio, acabava por habituar às dinâmicas desse espaço, porque há, por exemplo, eu conheço um casamento de um homem é diferente, de um homem que foi da Arouca para Coimbra, e de facto eu não creio que ele tenha levado algumas particularidades da Arouca para lá. Eu acho que ele depois ambientou-se àquilo que Coimbra tinha para lhe oferecer. Eu acho que pode ser assim que acontece. Digo que seja assim porque lá está. Se fosse, eu acho que a comunidade marinha em Lisboa é um exemplo muito claro disso. Uma coisa podem ser marinhas que se envolveram com a organização da cidade e até deixaram o traje. Outra coisa são as marinhas que ficaram sempre de parte da comunidade lisboeta e mantiveram por causa disso o seu uniforme que lhes foi tão característico durante muitos anos. E havia uma terceira pergunta. Mas é muito estamos. Obrigado. Espero que sim, não é? Quero colocar uma questão. Eu posso fazer uma pergunta? Quer o microfone, mas Não. Não? É alto? Eu estando agora integrada no grupo, e também na Orquestra Típica da Águeda, agora estou mais integrada sou costureira. Eu faço uma pergunta que já falei com o Sr. Jorge aqui sobre isso. Porquê das blusas, algumas, ou a maior parte delas, apertarem atrás? No antigamente, seriam de apertar à frente para poder dar a sua maninha às crianças. Está-me a perguntar porque é que elas são maioritariamente de apertar atrás. Sim, as blusas, se usam agora nos trajes. Ah! Porque não apertam à frente e apertam atrás. Olha. Não era assim que se usava antigamente, certamente. Pois, isso o que eu conheço, as blusas apertam-se quase sempre pela frente. Por algum motivo, criou-se, vamos dizer, esta moda nos grupos de as blusas apertar por trás e algumas até só ter aqui só uma abertura pequena. Mas, de facto, as blusas, no passado, tinham algumas particularidades que as hoje não têm. Primeiro, tinham dois corpos.
corpete e blusa. Portanto, tinha a parte da blusa e tinha um corpete por dentro que ajusta. Outra particularidade, eram muito justas, mas ao mesmo tempo tinham grande mobilidade. Isso é costureira e é um detalhe, que é a cava, se tiver a oportunidade de ver peças antigas que lhe levem para copiar, repare que a ombreira é sempre estreita e a cava muito justa, porque é para esta parte do corpo ficar toda em mobilidade, ao contrário de ombreiras mais caídas, que depois puxam e a roupa sobe toda. Portanto, tem cavas, corpos muito apertados e muito estreitos. E são quase sempre, eu vou afirmar isto assim, por causa da amostra que tenho visto, por causa da amostragem que tenho, eles são quase sempre à frente ou à direita. Muitas vezes a peça abre por aqui, outras vezes até tem pié, tem aberturas, mas é sempre pela frente, porque de facto aquilo que está a dizer é importante, que é a utilidade. No passado, as coisas tinham algum pragmatismo no sentido daquilo que tinha de ser usado. E quando os ranchos começam a copiar, como só fazem em regime de representação, só dançam como os objetos, às vezes cometem alguns erros de utilização. Porque falou, é uma mesma e é verdade que até há camisas interiores que a alça descai, os coletes, porque isso é importante, não é? Na vida da mulher do passado. E se queremos fazer uma cópia, eu acho que sim, é pegar nas que temos e copiá-las segundo esses modelos de abrir à frente e ao lado, de facto. E, se possível, com o corpo por dentro, as fitas atrás para ajustar e cintadas. Mas eu acho que há aqui um detalhe que é a roupa só vestia com aquele aspecto porque a mulher usava colete por dentro. Nós temos aqui duas fases. Temos a fase do colete por fora, com camisão, com a camisa de linho, que é o dito colete de armário, e temos a fase da blusa e da chamba, do chave, que o colete passa para uma peça interior e a camisa também. A camisa deixa de ser essa camisa de balão de linho para ser umas camisas interiores até à coxa ou até ao joelho. Que é diferente da combinação. Mas isto é... Mas, de facto, ela usava um colete porque, primeiro, o sutiã era uma coisa que ainda estava por aparecer. E depois, porque a ideia era fazer uma compressão do corpo, aqueles coletes até baixo, com copa e dos seios. Portanto, enquanto os sutiãs agora apartam nos seios, os coletes juntavam para que o volume de esforços ficasse concentrado. É o equivalente ao que é um sutiã hoje de desporto. São para apertar. E é por isso que elas parecem quase todas aquilo que chamavam os papos de rola. São muito justinhas aqui ao peito, as blusas. E há de reparar, se puder, que as blusas daqui, e reparem nas fotografias, são sempre justas. Não fazem balão aqui. Se fizer balão, é só um terço da cinta. Só fazem no balão desta parte. E às vezes fazem no papo de rola, outras vezes são justas também. Mas toda esta zona não tem folga. É toda justa ao corpo. Porque lá está, a beleza era concentrada peito e frente. E atrás ficava tudo justo. E é por isso que esta é uma camisola de malha, não é uma boa. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma... Mas as blusas têm estes detalhes de corpo que são importantes para nós chegarmos ao aspecto que pretendemos. Isto é a camisa, isto é uma casaca. Não tenho assim aqui. Não posso explicar, mas logo quando passar as outras imagens eu faço essa cheira. Mas sim, se é para copiar ou se é para representar, copiar segundo os modelos. E se os modelos abrem para frente, abre-se para frente. Essa mulher. Não. Essa mulher. Mas são dúvidas criativas, porque depois o resultado acaba por ser muito diferente do original. E a intenção é estar mais próximo da peça antiga. É isso que temos de apresentar. Obrigada. Eu aqui acrescento mais qualquer coisa, porque exatamente as recolhas que nós temos das blusas, já tiveste a oportunidade de ver, apertam todas à frente. Temos uma ou outra que aperta de lado. Sim. E geralmente à direita.
Isto também tem a ver, os grupos começarem a apertar atrás, tem a ver muito com aquilo que eu falei há bocadinho, do bonitinho que o industrial novo. Porque, se passarem os botões para a parte de trás, tem a possibilidade lá à frente de fazer uma coisa bela. Não é original, é bonitinho. Portanto, há rendas. E isso criou esta adulteração das blusas a começarem a ser apertadas atrás. E nós estamos todos nos seios do folclore, percebemos esta realidade. Portanto, é um facto. No museu que nós temos, no Gráfico da Região de Volga, temos uma série de blusas, todas elas apertam à frente, tirando uma ou outra que aperta de lado. Eu assim, de repente, estou a ter na minha cabeça uma série de imagens de blusas e acho que vamos propor de 25 que eu vi, imaginei o telemóvel na cabeça, duas apertam atrás. Uma do Porto, que eu até acho que aquilo pode não ser popular, de Zebreiros, uma de Zebreiros, que tem canelo à frente e manga, e outra que é de manga de presunto, que também abre atrás. Mas são, de repente, são os únicos espécimes que eu me lembro que há. Tenho dúvidas se são populares, ou se são de ambiente popular. Nós temos, em Santa Joana, várias blusas recolhidas do centro originais, não é? E que depois foram replicadas pelo grupo e que temos a uso e nenhuma aperta à frente. Apertam no ombro. Mas apertam só na ombreira? Só no ombro. E neste caso, um dos que eu me estou a lembrar é uma blusa bastante adornada, é uma blusa rica e aperta ao ombro. E aperta à esquerda. Olha, aquelas que eu vi na Vila da Feira apertam à esquerda, só na ombreira, mas aquelas que eu sei aponto-as todas para os anos 40. Pode não ser, eu não conheço a vossa ser, mas a ideia que eu tenho desse tipo de ombreira só estreita são coisas dos anos 40. Porque já não têm os corpos interiores, a manga já não é cortada em duas folhas. Toma atenção se a costura da manga é em baixo ou se é aqui na zona do peito. Porque isto é um detalhe importante para analisar peças antigas. Porque a população das blusas antigas divide o braço em duas peças, que podem não ter costura desse lado. Mas os nossos braços fazem determinada curva. A curva da costura está sempre, a costura está a nível do peito e não em baixo. Não alinhada com a costura do ombro. Pronto. Porque elas têm, quando são cortadas em aberto, têm umas curvas que é o que faz esta curva natural. E é por isso que nós vemos muitas vezes blusas antigas que elas parecem que estão torcidas. Porque, de facto, o comprimento da ombreira à ponta é maior pelo lado de fora do que é pelo lado de dentro. E isso é um tipo de modulação que se perde nos anos 20, 30. Repara se tem isso ou se não tem, pode ser importante, mas lá está, havia aquela em Zebreiros, tenho as minhas dúvidas, já falei disso com a Lúcia até, porque tentei perceber a recolha, de onde é que veio, de que casa é que veio. Estamos a falar de comunidades do Porto, não é? Com algum desenvolvimento social e de artifícios, pessoas que trabalham em fábricas, confecções e da cidade, pode haver aqui relações, sim. Mas fico com vontade de ver essas blusas até para se tornar o que tenho como afirmado. E já agora também uma interreflexão, nós estamos só a discutir se aperta à frente ou se aperta de lado. E vejam bem o tema que a gente pode desenvolver. Isto dá uma semana. Isto mais. E daí voltar. Mais as que apertam atrás. E mais as que apertam atrás. Portanto, já temos aqui termos para comparar e só estamos a falar das blusas.
Mais alguma questão que queiram colocar? Eu só ia dizer que as nossas recolhas não há nenhuma atrás. Ou apegam à frente, independentemente aqui dos filhos que têm a ver, fazem assim uma espécie de um triângulo, apegam à frente, atenção, apegam do lado, sempre ao esquerdo. E uma coisa muito curiosa na vossa coleção é que passam os anos, dá para ver peças de 10, que já têm ombreiras mais descaídas, mangas mais estreitas e peças mais antigas de 900 e se calhar algumas até. E uma coisa que nunca perde é o corpo interior, elas perdem o corpo em baixo, mas o corpo em cima fica sempre. E é muito engraçado esse detalhe, porque quem as fez não perdeu totalmente o passado da sua aprendizagem. Fez coisas mais modernas, deduzo eu, mas manter alguns detalhes da modulação antiga. E a vossa coleção não só pela quantidade, mas por poder com a quantidade fazer esta cronologia. O Museu da Póvoa de Varzim, tem uma coleção grande que o Santos Graça começou a recolher, Maria da Glória continuou, e que o museu, como tem muita aprovação dos poveiros, continua a ter entradas de indumentária no seu acervo, e tem uma série de 5 a 7 casacas, portanto, da feira paletós e as casacas de vestir, todas diferentes, mas garantidamente feitas pela mesma pessoa. E isto também é um detalhe muito engraçado, que a nível da confecção, por dentro da peça, a forma como é guarnecida, montada às costas, o douradinho, como é disposto a obra toda, foi claramente feita toda pela mesma pessoa, mas depois, umas têm banda de pelo, outras têm banda de cetim, outras são lisas, outras são em pano de piloto, outras têm uma manga mais curva, menos, portanto, há aqui também a pessoa que faz, está sujeita ao critério do gosto económico de quem a faz, mas todas elas têm uma matriz de construção muito semelhante. Acontece. Havia uma costureira, havia mais, quando a gente vai a ver os assentos, não há muitas costureiras e meia dúzia de alfaiates, mas é interessante porque há aqui, de facto, peças que se nota que foram feitas por determinadas pessoas. Deixa-me só colocar uma questão, não é a ver com blusas, mas é a ver com as saias. As saias que tu viste, elas apertam de que lado? Bem, as saias mais antigas apertam à direita e atrás. Gente, desculpa. Digamos o mais antigo, porque eu vou-vos contar. O mais antigo é relativo, não é? Pois, permite-me só fazer aqui um à parte, porque eu tive uma história com o Gil Raro lá no. Eu já contei isto várias vezes. Os que ouviram, já ouviram. Os que não ouviram, vai ser a primeira vez. Portanto, o Gil Raro, quando foi ao museu, ele entrou das salas, na sala onde temos as saias, e estávamos lá a conversar, e ele começou a dizer isto. Este é antigo, isto não é. Isto é antigo, isto não é. E eu fiquei. Não, mas eu comecei a ficar preocupado. Foi muito bom. O que a gente pensava que era. A vossa coleção é um desafio. O que a gente pensava que era tudo antigo, afinal não é. Até que ele chegou ao momento e explicou. Para mim, eu estou a dividir o antigo aquilo que não tem intervenção da máquina de costura. Sim, por exemplo. Eu fiquei já mais descansado, porque penso que a máquina aparece nos anos 20, 30. A máquina nas casas aparece antes, mas a máquina de costura aparece antes. Mas eu também já Pronto, e eu fiquei mais tranquilo porque eu disse, bom, afinal, ele está só a separar aquilo que é uma confecção feita à mão, princípio ao fim, e o que depois tem a intervenção da máquina. Mas para não fugir, desculpa, para não fugir. E aqui, a coleção do museu é uma coleção difícil, nomeadamente das saias, porque eu deduzo que quase todas elas têm sido alteradas para o grupo usar no início. Tem ali uma, porque ali nos anos 50, 60 era muito vulgar, o próprio São Cosme, a Ana Rosas trazia as peças antigas ao uso, não é? Agora não se sabe delas. Mas isto era uma realidade, naqueles tempos usavam-se as peças antigas. E as peças antigas, nós estamos a falar de peças que são tendencialmente muito pequenas, porque nós todos crescemos muito. E eu tenho dificuldades, porque eu acho que há aqui, por exemplo, aqui na casa da Maurício terá um
porque é tudo com matilhos. Mas eu já vi saias que eu acho que elas estão mal alteradas. Por exemplo, eu vi uma em Canedo, do lugar de Carvalho, que era uma saia que apertava atrás, que apertava à direita e tinha um bolso à esquerda. Mas quando eu comecei a olhar bem para a saia, havia uma abertura do outro bolso que foi fechada. Então, depreendo que seria um bolso de cada lado e uma abertura atrás. Foi alterado. As saias que eu tenho visto no Museu da Póvoa e noutros sítios, a bichaneira ou a carcela, cobrem geralmente à direita. Portanto, é a mão direita que se serve. A ideia que eu tenho é que nos anos 40, o vestuário da mulher, ou nos anos 30, 40, o vestuário da mulher começou a ser espelho. Quer nas blusas, quer nas saias. Tanto que hoje as saias dos senhores costumam ter a abertura à esquerda. Sempre. Está aqui uma costureira que confia. Sim, aqui nós temos pelo menos duas que são antigas, não é? Que foram recolhidas não por nós, que apertam à esquerda. Percebe-se exatamente isso pela forma de sobrepor. E eu faço sempre duas considerações. Primeiro, tento sempre ver o clarete, portanto a cinta, se o clarete foi alterado. Isto é um trabalho quase de prospeção arqueológica. Tento olhar para a peça e tento analisar com muito cuidado. E é assim, eu tenho bastantes dificuldades às vezes de fazer isso e sinto que tenho alguma memória visual de outras que possa, mas é muito difícil nós chegarmos com peças antigas que não tenham sido alteradas. Até porque nos cortejos etnográficos dos 50, essas peças foram todas usadas. Nos cortejos das ofrendas, muitos ranchos até foram criados por causa dos cortejos de ofrendas, não é? Dos leilões para as paróquias, e nessa época eram usadas essas peças, portanto eram alteradas, e acho muita dificuldade. Eu se tivesse de escolher, pessoalmente, eu ia com a abertura à direita e atrás. Tenho algumas dúvidas quanto à esquerda, porque à direita aparecem muitas saias de tiar e tudo, muitas vezes tem... Mas é que até hoje é mais fácil tu apertares à esquerda do que apertares à direita. Bem, eu como... não sei. Como a saia. A experiência não tem a utilização, mas desde a Espanha que a saia calça tão, portanto... As saias das senhoras sempre à esquerda. Sempre à esquerda. Sempre ainda hoje. Até na alta costura é à esquerda. Mas a esquerda, mas isto é história da moda. Sim, mas se tu... O que é que te dá mais jeito? Mas não dá mais jeito à direita. Não, apertares. À direita, ou puxa sobre outra é para a carteira das calças. Os senhores nas calças, ao contrário das senhoras. É. Nas camisas igual. É, Na camisa de homem não aperta do mesmo lado das senhoras. Mas nós temos disto aqui, não sou eu que digo, são estudos da história da moda, que é, a determinada altura, há uma concepção tecido, isso que dá muitos anos. Mas, por exemplo, as camisas de linho das mulheres, aquelas camisotas de linho, apertam à direita, as carcelas são à direita. As combinações, muitas das combinações apertam à direita. As nossas não apertam do lado nenhum. Algumas que não, mas algumas, como a cinta é justa, têm que ter uma abertura e abrem à direita, outras já abrem à esquerda, porque as combinações também não dos anos 30. Já. Mas isto na situação do espelho, isto está estudado na moda internacional, não é nada que eu esteja, não posso citar ninguém que não me lembra assim da forma, mas eu quando li isto nos textos de moda, recordo-me que isso é uma das coisas que se dizia lá. Posso tentar procurar isso até para justificar isso, se quiseres. Este casal, estes jovens que estão aqui à frente, não querem colocar nenhuma questão. Eu digo isto porque eu tenho... Pronto. Eu digo isto porque eu tenho que partilhar uma informação. É que estes jovens, não sei se são um casal, tiveram a coragem de ir de Sesimbra. E mesmo quantas chuvas seriam, até nós, para poder partilhar esta experiência. Mas
alguma questão? Eu sou o Felipe, faço parte do Grupo Popular de Comemoração Santa Maria de Costuma e, para quem não conhece, Costuma é uma zona à beira-rio que nos anos de 1880 tinha 800 pessoas de população. Se formos a 1940 já tem 1900 pessoas de população. Se formos tentar perceber porquê, em 1880 nasce a Fiação de Costuma, em que a sua grande maioria dos trabalhadores era gente de fora, não era gente de Costuma, porque as pessoas de Costuma eram na Pontual de Costuma, trabalhavam na lavoura, e uma fiação, ninguém sabia lá trabalhar. E depois Costuma, de 1890 até 1940, cresceu do Rio para cima. Queria saber, na tua opinião, qual é a melhor maneira de recolher e até representar um grupo numa zona com estas características. Se formos ver as fotos da fiação, que faziam várias fotos de grupo, vemos fotos com centenas de pessoas, vemos variadas peças que a gente pega na peça e ouve sempre alguém. Essa peça é do Marco de Canaveses, ou essa peça é da Trofa, ou essa peça é não sei de onde, ou até da Feira, ou até da Aveiro, porque a fiação para Andarilho foi construída ou pensada por muita gente da zona do Marco de Canaveses e até da Trofa. E trouxeram gente lá, não veio só a pessoa que vinha trabalhar. E a família toda atrás, porque dentro da fiação havia bombeiros, hospital, havia tudo. Tudo. A fiação era quase como se fosse uma freguesia dentro da freguesia, em que depois a freguesia costuma cresce do rio, onde era a fiação, para cima. Como é que numa zona com estas características, qual é a melhor maneira de recolher e representar na tua opinião? Bem, acho que há uma necessidade de seleção, primeiro, que é, ok, eu sei as condicionantes da minha freguesia e pretendo selecionar se pretendo uma representação generalista, ou seja, representar uma comunidade de 1000 e tantas pessoas e 50 pessoas no grupo, como é que fazemos isso? Ou se pretendo, e havia no folclore há muitos anos esta ideia, ainda vai prevalecendo, que o folclore é das comunidades rurais, que é errado, porque as comunidades nunca são essencialmente rurais. Mas, então, a minha sugestão é fazer-se uma seleção disto. Pretendo focar-me, ou as informações que eu tenho são mais de âmbito fabril, são mais de âmbito rural, são mais de âmbito misto. São âmbito misto, sem dúvida, não é? E é assim, uma coisa há de garantia, que é, se elas trajavam na fábrica, as lavradeiras trajavam em semelhança. As blusas, esta ideia que nós temos, que há um traje específico de algum lado, é uma ideia que foi criada. É assim, de facto há questões geográficas, que eu falava antigamente, que faz com que um ovarense não tenha nada a ver com o saloio. Tem a ver com a própria geografia. Mas na questão em torno do Porto, há mais semelhanças do que diferenças. E a moda, e por exemplo, em vários textos que eu tenho vindo a ler, na semana passada estive em Barcelos, a fazer uma palestra deste género, e tinha lido bibliografia sobre Barcelos e sobre o vinho, e ia hoje a ler a bibliografia, estes dias a ler a bibliografia daqui nesta zona. Os etnógrafos dos anos 30 e 40 dizem quase todos o mesmo, que é, veio a blusa e a chambra citadina mudar a forma de vestir regional. Independentemente do que eles acham que é vestir regional, eles não têm uma informação importante, que é, a moda urbana vai anular determinadas características do urbanismo. Tanto que, de Gaia, uma lavradeira de Abintes para uma lavradeira de Paraíso, ou uma lavradeira da Cozelo de Pilhares, há muitas poucas diferenças no seu âmbito de trajar. Uma coisa que define a todas, que é o chapéu de maçanetas. O chapéu de maçanetas de Trós
é o ex-libris das terras do Porto e Caio. Indubitavelmente. E é isto que as caracteriza. Mas de resto, o seu traje é todo dele semelhante entre si. E aí começámos a pensar mais num traje civil do que propriamente num traje regional. E pensando nestes termos, é-nos mais simples, então, olhar para um grupo de peças, que há de ver muitas nas fontes da aviação, e põe-nas em separado. Olha, esta blusa tem as mesmas características que esta, que esta, que esta, que esta. As saias em todos os santos sítios são sempre rodadas. Sempre rodadas quase até ao chão. Não há propriamente uma particularidade regional nisto. Se até em todo o país, em toda a Europa, era assim que funcionava, não é? Portanto, e eu cada vez mais sou apologista desta ideia do traje civil em vez do traje regional, sabendo que de facto a geografia, a região, vamos chamar assim, não é a mesma coisa, mas que a geografia do lugar traz consequências, não é? A geografia e a proximidade ao Porto faz de costume, faz das zonas de Bintes, faz das zonas de Gondomar, Lomba, Canedo, não é? Canedo, à parte da Vila da Feira, é bastante diferente à parte de chegada ao Rio. Tem concepções muito diferentes de vida, mas depois na sua súmula são bastante semelhantes. Em Canedo encontrei uma capa-vareira, aquilo que chamavam uma capa-vareira de moedas em Carpoeiro. Eu falava com a Lúcia e falávamos que havia uma casa em Gondomar capa destas, portanto, estas ditas mantilhas, ou capas-vareiras, que lá está, dão o nome de capa-vareira, porque associam lá. E bem, eu não estou a concluir muito, é verdade, mas eu acho que, como nós nos baseamos muito nos 1890, 900, o que há de traje regional aí nessa época são já sobretudo adereços. Estou a falar da zona Porto Gaia, que é uma zona de muito desenvolvimento. Coisas que, por exemplo, na Vila da Feira, mais para baixo, há características que se foram mantendo, e em Arouca e mais interiores, pela longevidade à urbe, portanto, à cidade. Então a minha sugestão é, e Trofa é uma cidade extremamente desenvolvida desde o século XIX, São Petersburgo também, portanto, toda a zona de produção, Valdoado e Valdoado Oriense, vamos chamar assim, que é a parte que toca mais à Poços, como o Douro, são muito semelhantes à cidade do Porto e à parte de Gaia, apesar que Gaia é aqui já uma zona muito específica, mas que não tem diferença. Aliás, a única diferença que eu pessoalmente apontaria como totalmente característico de Gaia e que se manteve é a chapelinha ou o chapéu de maçanetas. Acho que é dos objetos que permaneceram na tradição geográfica e regional daquela zona. Porque o resto, o avental de chita, a saia de chita, os panos, as casacas, são semelhantes por todo esse corpo. Chapéus de maçanetas é o Sim. que nós chamamos de alamar? É. Eu gostaria de saber se a algibeira é posta à direita ou à esquerda. Uns dizem que é à direita, outros dizem que é à esquerda. Como é que está? Essa pergunta é importante porque, de facto, é esta dúvida que tem a ver com aquilo que falávamos há bocado, que é a representação. E às vezes nós deixamos ter a ideia da utilização. A algibeira é um objeto que aparece muito no passado e que na origem usava-se dentro da saia. Portanto, em 1600, 1700, a algibeira era um pano, um saco de pano que se amarrava à cinta por dentro das saias. E eu ainda falei com algumas senhoras que de facto usavam as algibeirazinhas por dentro da saia, com aberturas à direita.
e usado para chegar a essas algibeiras. Mais simples que as algibeiras de fora. A algibeira, eu acho que ela é usada no sítio em que a pessoa se maneja melhor. Isto é, se há uma pessoa que é canhota, porquê é que ela vai mandar fazer uma algibeira, ou porquê é que ela vai pôr a algibeira à esquerda, à direita? Se dá uma direita para chegar à esquerda, não é? Isto tem a ver com utilização, tem a ver com sermos pragmáticos na utilização. Por exemplo, as algibeiras aqui por esta zona são algibeiras muito grandes. São as algibeiras, vamos chamar de algibeiras bareiras. E aliás, muitas vezes com a faixa por cima delas. Porque há aqui uma parte da algibeira que não tem bolso, é só uma pala. Então a faixa anda por cima dela, que é para a algibeira também não andar muito ao solto. E outras usavam por baixo do avental. Eu lembro-me quando era miúdo, na Feira de Espinho havia umas regateiras que vendiam legumes da casa e traziam assim, saia travada, um avental de chita com aqueles claretos muito grandes, aqueles cintos que têm ar, isto as pessoas não se lembram disto, e traziam uma algibeira assim, meia de lado, escondida pelo avental, outras traziam por cima. Lembro-me inclusive de haver uma senhora que usava faixa sobre saia travada, mantinha o uso da faixa em espinho. Portanto, eu era muito pequeno, isto 2000 já era nos anos 2000, portanto, já era muito no fim disto tudo. E uma das aqui, por exemplo, esta algibeira, à moda vareira, ela está aqui, e ela está à direita, não é? Essa fotografia não tem bem espelho, mas está à direita, e está com meia faixa sobre ela, mas se as algibeiras forem pequenas, não se vai pôr a faixa a atravessar sobre a algibeira, porque não se chega aos bolsos, não é? Mas a algibeira é sempre uma questão, porque há aqui alguém, por exemplo, no traje à mesa ou no traje à lavadeira de Viana, foi certificado que a algibeira fica 2/3 à vista pelo lado direito do avental. É o que está no caderno de certificações. E agora, alguém que queira pôr à esquerda, como é que é? Não é um traje à lavadeira? É mesmo. Só que lhe dá mais jeito à esquerda. Isso é uma grande questão que, na minha opinião, resolve com pragmatismo. Com algum pragmatismo, que é o que nos era útil, esta coisa de usar a roupa. Nós não só usamos para efeitos de representação, lá está, falta-nos às vezes esta prática de usar as coisas tanto à direita como à esquerda. Portanto, na minha opinião, tanto à direita como à esquerda, por cima, por baixo ou por dentro, desde que venha para guardar o lancinho do terço e alguns pontos de rei. É verdade que a algibeira pode ser adorno. Tanto. Isto porque nós durante muito tempo achávamos que a algibeira, portanto, era para as vendeiras e para as peixeiras, era uma forma de acautelar os rolos. Mas há tempos fazemos uma recolha numa casa, portanto, uma casa de jeito bastante rica e de importância, um engenheiro. A filha dizia-nos que aquela algibeira pertencia a uma irmã da mãe e a algibeira era para levar à missa, para levar os trocos. E é uma algibeira já assim um bocadinho mais, não é tão básico como as peixeiras. E realmente, portanto, nós questionámos, e agora, ao ver este traje é um traje de sair, é um traje de festa. Tem uma algibeira, portanto, se calhar aqui a função seria eventualmente a mesma coisa. Adorno e simultaneamente levar dinheiro. Eu também podia dizer qualquer coisa sobre essa temática. Podemos mostrar umas imagens da algibeira. A Maria Mestelo, a professora Marina, tem lá em Frameiro 4 algibeiras, uma delas em vermelhão, que é a algibeira que ela disse. E esta senhora deu-me que era a algibeira dela levar à missa. E é uma algibeira grande. Ela usa no traje rico que ela usa uma algibeira. Sim, porque tu tens saias com bolsos, tens aventais com bolsos,
Mas se tu tens um objeto que é decorativo, não é? Se pode adicionar e se usa naquela comunidade, a algibeira vianense é das espécies mais decoradas que nós conhecemos, não é? E de facto aquilo é uma algibeira. Tem bolso, dá para pôr alguma coisa lá dentro. E aí substituir as malas da qualidade. Sim. As pessoas também andavam com coisas, não é? Uma saquinha. Agora há muito dinheiro de papel, mas antigamente os reis, nós tínhamos um ponto são 10. Nós tínhamos moedas da rei, um quartinho, tínhamos é tudo em moeda. Portanto, o dinheiro do passado era em moeda, não era dinheiro de papel. Ou seja, mas o dinheiro de papel era muito grande. E no valor. Então as pessoas mandavam com dinheiro de papel assim, mas as moedas, que era o grosso do dinheiro, isso não se andava no bolso de uma saia, nem se metia num bolso fundamental, pelo receio do perder, não é? Então a algibeira tem determinada profundidade, algumas têm botão, resíduo, não é? A algibeira é muito mais segura. Até a algibeira, eu lembro dessas senhoras que me contavam coisas que iam ao Porto a pé entregar coisas, e às vezes, que era o caso da minha bisavó, que ia numa carta de hortaliças e coisas ao Porto e voltavam com dinheiro. E essa senhora dizia que quando voltavam do Porto com dinheiro, metiam as algibeiras dentro das saias, muitas vezes até viradas a meio, para o meio, que era para não meter as mãos aos bolsos. Ou seja, virar para outro sítio onde não havia abertura. Portanto, Eu só questionei porque foi a única situação, eu só perguntei aqui precisamente para confirmar, porque foi a única situação de recolha que nós tivemos que a utilização era essa. sim. São algibeiras primitivas. Sou muito sobre se o corte da coisa atrás, ao lado, à direita, se a saia também era melhor atrás, ao lado. Estamos o feitio das saias eram sempre redondas, de banda larga. Não havia outro feitio de saia? Por tendência, aquilo que se veio a chamar saia de balão são saias grandes. Porque a moda desde 60, 860, impunha saias de grande balão. Mas não havia outro de trás, não havia outra forma. É sim. Feitio. Os feitios da saia das senhoras podia alternar por ter frente lisa, frente com alguma prega, mas E as pregas já sempre franzidas. sim, a ideia que eu tenho é que com os anos a roda vai diminuindo e passamos de saias com 8 metros, 8, 9 metros de roda para saias de 3, 2 metros em 1919. Basta ver pelas fotografias dessa data, até que depois a saia não pode perder mais ou menos, não pode perder mais na largura, perde em comprimento, ou em altura, perde em altura. E outra questão, não se falou em vestido. Não existia formato de vestido. As informações mais antigas, 870 para trás, falam em vestidos. Mas o vestido, nessa época, era sempre dividido. Não era uma peça inteira. Podia até ser do mesmo pano, saia e peça superior, mas em conjunto, mas eram peças divididas. Esta ideia do vestido inteiriço não existia. Eu queria outra explicação. Será que o vestido era num estatuto É assim, nobre e o povo usava só uma distinção social? Será que isso dava uma distinção? Francesco Rocchini, um italiano que veio para Portugal, fotografa em Lisboa talvez dos primeiros costumes populares portugueses. E são fotografias que nós podemos datar de 873 a 80. E lá tem vestidos de
suscita peças completas e são notoriamente populares nesse grupo de fotografias. Há uma fotografia que é talvez, há um conjunto de 5 fotografias que são talvez as primeiras fotografias de costumes tiradas em Portugal. 1858, por o Barão Forrester, portanto, José James Forrester, que 1858, que ela também está vestida. Portanto, saia e casaca semelhante. E serão essas as primeiras fotografias de costumes, como nós, com imagens de populares gravadas. E há em vestidos. O que eu acho é que essa noção de vestido, que é própria também das elites da mesma data, e que o povo usa em semelhança, perde-se. Essa noção perde-se nos 80s e isso deixa de aparecer com a regularidade que se calhar aparecia atrás. É uma dedução. Depois porque da questão que eu concordo, depois que era só estrido das pessoas do trabalho e do Estado Social que o sai do os grupos que estão nos trajes. Esta questão social é muito importante porque se a gente espremer isto, a maioria dos grupos representam um extrato social médio alto. Não representam os pobres nem os miseráveis. Também porque ninguém quer representar isso, porque o que foi de mal já lá ficou. E não é preciso. A história não se escreve. Pronto, e também depois depende do contexto de cada grupo, não é? Mas o facto de se apresentarem com roupas de trabalho, também já ninguém vai fazer umas labradas, umas abessadas, não é? Descalças para a terra e não têm a oportunidade sequer de rasgar as saias ou de as sujar. E a saia de tiro. Sim, é toda a roupa do tiro, não é? E há aqui esta ideia de que só os rurais é que são representados. Mas as labradeiras e os labradores que aparecem nos assentos são muitas vezes os primeiros donos de fábricas, os primeiros impulsionadores de filhos médicos, filhos padres, filhos... Portanto, há aqui uma situação social que, apesar de ser economicamente mais elevada, no seu contexto social continuam a ser ruralizados. Porque um burguês rural não é a mesma coisa para um burguês urbano. As trajes de labradeiras, que são os trajes de mingarricos, ou o que quiserem chamar, são trajes de pessoas economicamente possibilitadas e que vemos muito. Há um arquivo em Braga, que foi disponibilizado, e outro em Braga, que é muito interessante e eu sugiro que façam esse trabalho nas fotografias de família que encontram, que é, muitas vezes nós vemos fotografia de família e tens o casal mais velho à frente, que a roupa muitas vezes é muito mais regionalista, ou pelo menos é muito mais antiquada, o tipo de saias, o tipo de casacas, e depois temos os filhos que se vão vendo que os casacos dos homens e as bolas vão abrindo, vão sendo mais claros, a calça perde a polaina, começam a usar botas claras de calfe, as senhoras passam a trazer roupas mais curtas, mais leves, portanto, e modas mais urbanas, portanto, mas os labradores e as labradeiras que mandaram os filhos a estudar, não é? E deram-lhes médicos e doutores, que usavam, olha, mais uma vez, os camponeses têm na coleção roupa que não é vida própria do povo, mas são labritas, são casacas de aba e que recolheram isso da sua comunidade. Não é? Portanto, e se a gente for fazer a genealogia, havia um casal de labradores, alguns que não sabiam ler nem escrever, mas que deram essa oportunidade aos filhos, foram para o Brasil, português retorna da viagem, faz os palacetes à brasileira, que estamos num sítio, não é? Onde o palacete à brasileira, e uma das coisas muito engraçadas, e o Camilo é ácido na maneira como
diz isso, que é os brasileiros que vinham cheios de dinheiro, cheios de móveis, mas que era uma parolada porque não deixavam de calçar os socos nem de andar com as calças arregaçadas, mesmo quando vinham. E admirados, não é? Portanto, as comunidades, isto é que é importante reconhecer das comunidades, que é, há aqui uma série de estratos, há aqui uma série de pessoas e nós representamos essas pessoas. Como, não é? Queria colocar uma questão também. Eu era só, ainda naquela parte das algibeiras, da minha experiência, do meu conhecimento sobre essas coisas, só fazer um testemunho. Não tenho dúvida nenhuma realmente das algibeiras decorativas para aqueles trajes mais ricos, que são normalmente algibeiras mais coloridas, vermelhos, amarelos, verdes, azuis, que aparecem nessas, são nitidamente decorativas, algibeiras de andar por cima. Depois temos as algibeiras de trabalho, algibeiras mais escuras, mais cinzentas, mais castanhas, mais algum azul escuro, normalmente essas tonalidades, algibeiras de trabalho. A questão aí, e já aqui também já foi referido, e as razões que o justificam, que como eram, normalmente, como é que se diz, como é que eu digo a palavra, estavam associadas a uma venda, portanto a pessoa viria com dinheiro. E aí a razão de que elas deveriam andar por baixo, no retorno, para proteger, no fundo, a pessoa da importância que ele traria e de uma forma de deveria vir resguardada e não exposta. A questão, por isso nós normalmente usamos por baixo do avental. A questão direita-esquerda é muito controversa. É muito porque é assim. Ainda agora que se falou se a pessoa é direita, se a pessoa é esquerda, mas depois tem outra coisa, que há outras pessoas que ainda defendem isso. Então, e uma pessoa que seja, por exemplo, direita, declara que deveria usar a cinta do lado direito. Se a pessoa é direita, tem mais motricidade na mão direita. Então, se calhar, dava mais jeito ter do lado esquerdo para tirar o dinheiro do lado esquerdo e escolhê-la com a mão que tem mais motricidade. Escolher as moedas que estão a ver estas justificações. Quer dizer, isto não é pacífico. Não é pacífico se usa à direita, se usa à esquerda. Não é que aí, eu penso que esse aspecto, se alguém me pergunta, eu dou-o de barato. Se me pergunta que deve estar resguardado, eu digo que sim, que deve estar resguardado. Naquela altura, até poderia estar toda resguardada. Nós hoje, como apresentamos um traje, como esse traje está associado a uma atividade, deveria dar a entender a quem vê que aquilo é de uma atividade e o facto de haver um bocadinho de algibeira que se veja por baixo do avental dava-lhe essa diferença. E eu, se me perguntou a minha opinião sobre isso, eu digo assim, respondo dessa maneira. Pronto. Por baixo, uma pontinha para a pessoa ver, olha, aquele traje que leva ao algibeira, traz um trabalho. Pronto. É aliar a realidade histórica à realidade da representação, sem dúvida. Posso só mencionar mas uma questão que há bocado falou sobre utilizar ou não as roupas que eram exatamente de boa. Também penso que o facto das pessoas serem muito pobres, elas não teriam grande capacidade para comprar tecidos novos. Portanto, eu sei que sempre a utilização das mais facinhas, das coisas por aí fora, e se calhar aproveitamento dos tecidos depois com outras coisas do dia a dia. Assim, então, os casacos, isto já mais recente, muitas vezes eram virados ao contrário e passavam dos pais aos filhos. Portanto, não sei se isto também pode justificar nessa classe mais pobre e que não tinha tanto acesso lá está, a poder comprar tecidos novos, não ter ficado, não ter perdurado, uma vez que esses tecidos foram se desaparecendo até desaparecerem, por exemplo. Sem dúvida que as roupas mais pobres foram aquelas que não subsistiram. Primeiro, porque não havia valor para as guardar,
Toda a gente guardou, muita gente guardou o lenço de seda da avó. Não, lenço de seda. Para todos os efeitos. Mas ninguém guardou a chinela que a avó trazia na semana. Ou só. Portanto, há aqui uma série de peças que, pelo seu valor material, que são guardadas e outras não. Temos esta realidade, que é os tecidos, e eu às vezes dou sempre o exemplo das minhas camisas. Eu faço camisas, algumas com alguns panos antigos, e ao usar essa camisa com regularidade, ela não dura um ano. É uma camisa que não dura um ano, porque desgraça-se, rompe, e no passado era igual. E era remendo ao pano que durou para um ano, torna a remendar que ele torna a durar, e depois não dura o pano nem dura junto, não é? E estas questões são pertinentíssimas para a análise das peças que nós queremos ter em âmbito de estudo, porque a Isabel disse que é verdade que ficava mais barato a quem não tinha dinheiro pagar o feitio do fato e virá-lo todo do que comprar a fazenda e mandar fazer um fato. Eu trabalho numa oficina de alfaiataria, como já foi dito, e às vezes aparecem alguns alfaiates de 80s e costureiras, já com uma umidade avançada. E são sempre estas perguntas que eu lhes faço, que é, virava casacos, virava calças, virava coletes, que tipo de trabalho é que fazia? E eles dizem, bom, isso, trabalho, ficava mais caro, mas quanto é que eu levava? Aí era o feitio de um fato. Portanto, desmanchar, também se explorava a gente para ter direito, e isto é importante que seja dito que antigamente o trabalho era feito à custa de exploração de muita gente. E virava-se o casaco, para quem não tinha nada, era mais barato pagar o feitio, virar o casaco, os bolsos ficavam ao contrário, mas se pagasse mais alguma cerzineira, cerzia e metia-se o bolso do outro lado, do que comprar as fazendas. E é a mesma coisa para as saias e para... Porque, lá está, a Emília de Alcume foi uma senhora que me ensinou muito, que foi tomar conta do avô, e o avô disse, mas aí muito vestir não compra um metro de pano. Portanto, há esta noção económica e depois nós sabemos o preço dos cortes. Se quiser tornar isto mais a sério, faz aqui umas contas, não é? Sabemos mais ou menos quanto é que eram os preços dos cortes das casinhas em alguns sítios, sabemos mais ou menos qual eram os preços do trabalho de alfaiate, ou por exemplo, eu posso dizer que nos anos 40, os chinelos custavam 20 escudos e uma mulher ganhava ao dia, à jornada, 7.500. 7.500 ao dia, sem comer, a seco. Se fosse para comer era menos. 7.500 e um par de chinelos era 20 escudos. Como é que se podia? Não se podia. Então, lá está. Há muitas histórias, eu pelo menos ouvi, o meu avô contava, de que os mortos iam com flores, os homens mortos iam com flores ao pé, que era para deixar as voltas para os filhos. E cobrir-se os pés com flores. Portanto, isto é uma noção real, não é? Agora, o folclore não tem, o folclore deve documentar isto, deve dizer que isto foi a realidade. Agora, eu pessoalmente acho que o folclore não necessita de representar, a não ser que tenha um intuito pedagógico. Nós não devemos com isto dizer que antigamente éramos pobres, mas felizes, porque há muita gente que passou mal, e a gente deve ter sempre muita dignidade com quem trabalhou e com quem passou mal. Agora, que não precisamos andar em rodos e esfarrapados, porque a nível da representação também acho que não faça sentido. Então é que não íamos ter ninguém a ver. Então é que não teríamos ninguém a ver. Tem aí uma questão, Sr. Castro Azevedo? Sim, é uma questão e tem bem entroncar com uma dúvida que surgiu depois do Jorge ter feito essa referência à datação dos lenços, este ano, deste ano, aquele ano, aquele outro, do outro ano. Eu sou vice-presidente da Assembleia Geral do Grupo Folclórico, agradeço a presença de todos e cumprimento a direção por esta iniciativa. Vou fazer um pequeno introito só para lançar depois a minha dúvida. Eu sou de uma freguesia ali da Oliveira das Meias, Carregosa, e vim aqui para a Mourisca por casamento. Namorava eu a minha mulher e o grupo folclórico da região de Boa foi lá fazer uma festividade, a festa grande da freguesia.
Os meus colegas rapazes ficaram admirados da forma como o grupo folclórico, já em 1976, se apresentou nessa festa, bem vestido, com os trajes de rigor e com os pares muito bem apresentados, raparigas muito formosas. Por isso é que eu vim para cá. Ainda está aqui claro que foi lá. E então começou a surgir uma dúvida, porque havia lá dois grupos folclóricos, dois ranchos, assim que lá naquela zona se chama, que vestiam à moda de domingo, com roupas variadas, que nada diziam à zona de lá da freguesia de onde eu sou natural. Com a criação da fundação da Federação Portuguesa de Folclore, infelizmente, os nossos grupos foram evoluindo para trajes das suas respectivas zonas e cada par começou a usar o traje da senhora, de não sei o quê, isso aí não sou especialista nisto, e começa a surgir essa dúvida. Ouvia o nosso saudoso Zé Maria Marques fazer a apresentação dos trajes, que era natural, e ele exemplificava muito bem: este traje é da época tal, este é do princípio do século, aquele é do mais recente, o outro tem estas características. A dúvida que me se assola até hoje é: qual será a forma mais simples e prática de nós, leigos na etnografia, podermos saber se um par está bem trajado com um traje antigo ou se está trajado com um traje que parece antigo, mas feito pelas costureiras de agora, uma cópia ipsis verbis daquela antiguidade que nós podemos pensar, ou que nos estamos, entre aspas, a impingir que seja do princípio do século XX e ser feito recentemente com a roupa ou os panos adequados. Esta é a dúvida que eu queria ver se me esclarecia ainda melhor. Essa também é a minha dúvida. Porque aqui a questão. Nada se faz sem investigação, e eu, com a oportunidade que me deram de ler as coisas da Maria Marques, a Maria Marques fez investigação interessante de duas formas. Primeiro, eu ao ler os textos dele percebi quais são as referências dele, apesar que na altura não se estudava muito fazer citação, mas eu percebi quem eram algumas das referências dele e onde é que ele vai buscar essa informação. E depois tem a parte do trabalho de campo que o José Maria Marques fez. Nós, para produzirmos um traje ou uma série de trajes, temos de ter muitas ferramentas. E a questão é que não é simples. É das coisas que nós valorizamos mais à vista, não é? Aquilo que à primeira vista representa um grupo folclórico, mas depois é das obras mais complicadas de fazer. Porque primeiro as costureiras não têm culpa de não terem aprendido aquele tipo de corte. Deixou-se de usar, faz parte. Os alfaiates, eu falei desses alfaiates com 80 anos, e nos treinos, umas calças, eles ficaram a admirar, não tenho nada disto, eu nunca vi nada disto. Portanto, calças que se calhar os pais deles e os avós talharam, mas eles, como tiveram a sua formação nos anos 40, já não fizeram calças assim. Então, isto é quase como preciso começar do zero. É preciso oferecer formação nesta área, é preciso fazer formação, informar-se, é preciso ver muito. E ver muito é uma coisa que eu tenho vindo a lutar, e é por isso que é para mim tão importante e é tão urgente fazer este mapa de peças ao longo do país. Nós não temos, ao contrário da vizinha da Espanha, que é extraordinária a forma como aborda isto, mas nós não temos uma noção das coleções que os nossos têm. Não temos noção das coleções privadas, não temos noção das coleções públicas. E só quando nós conseguirmos, só quando nós conseguimos ter isso tudo nas nossas mãos, fizermos eventos como estes mais específicos, por exemplo, entrarmos em formação de modulação mesmo,
entramos em formação de um dia, 2 dias só sobre determinadas peças. Quando isto já estivermos a 4, 5 anos disto acontecer, eu acho que já estamos todos ao nível de conseguir fazer isto, que agora temos dúvidas tão grandes, mas enquanto não começarmos este trabalho exaustivo de formação, vai ser muito difícil, porque eu tenho bastante informação, mais tenho bastante informação e outros têm bastante informação, mas depois, no grosso dos grupos, as pessoas podem ter consciência sobre o seu traje, mas não são obrigadas a ter este manancial de informação, de investigação, nas suas vidas, porque já têm na sua vida, e se calhar até não se precisam de interessar, mas, pelo menos, as pessoas que se interessam deviam se reunir e deviam se reunir e deviam senão o trabalho parava. Deviam se reunir e deviam, de facto, de pensar num plano a curto e médio prazo de formação intensiva nestas áreas. Porque eu tenho a certeza que se isso acontecesse, nós daqui a 3, 4 anos tínhamos pessoas muito mais conscientes e capazes de fazer, fornecer e fazer esse trabalho para os grupos, sendo que os grupos, lá está, tem 2 ou 3 pessoas associadas a mais atrás e se calhar seriam umas interessadas e faziam isso, não sei. É porque isto só lá vai com formação em caldos quentes, porque não Como é vai. que eles fazem em Espanha? Quem é que organiza isso? Em Espanha há uma noção muito regionalista e muito bairrista das comunidades e já há historicamente um trabalho muito exaustivo científico. Nós temos o Museu Nacional do Traje em Espanha, tem uma coleção brutal de peças do século XVIII e do século XIX populares, que eles assumiram como populares. Portanto, é um trabalho que já se fez há muitos anos e produzem muita investigação e fazem muitas exposições, fazem muitas, mas com um calibre grande. Estamos a falar que os próprios municípios e os próprios os ajuntamentos é que patrocinam isto. Então, a política também já ajuda a divulgar isto, que é a nossa grande tristeza, não é? Os grupos folclóricos sobrevivem às suas custas e às suas dificuldades, porque lá está, as políticas os políticos, vamos dizer assim, mas as pessoas que fazem parte das câmaras e do Estado na área da cultura não se interessam por estas temáticas. Temos um Museu Nacional de Etnologia totalmente às moscas, com um património extraordinário lá dentro. Temos um Museu de Arte Popular que podia ser readaptado para uma coisa que explorasse historicamente e como deve ser as nossas comunidades, mas está uma exposição de cestos há 4 anos quase. E nada contra os cestos, que eu até gosto, mas há 4 anos lá no mesmo sítio. Portanto, isto é muito difícil e tem de partir da vontade dos grupos em unir-se. E agora aqui a gente da Chega, que é os grupos desta região devem ter muita honra pelo Museu da região do Grupo. Não só devem ter honra, porque é um espaço que tenta promover e ter um espólio que é acessível, assim como aos grupos que têm alguma coisa, deviam fazer um esforço junto da Câmara para fazerem um mapa conselheiro das peças, editar o catálogo sobre as peças, deviam fazer isso e não esconder. Eu estou a dizer isto na plena noção de que há pessoas que não escondem o que têm, mas também na noção que a gente às vezes bate às portas e as portas não se abrem com facilidade. Às vezes tem que ser pela porta de cavalo. E isto não é bom para o movimento, não é bom para as associações, porque se vêem de costas voltadas, e não é bom para os investigadores. E sem podermos estar transparentes uns com os outros das coleções que temos, vai ser difícil conseguirmos fazer estudos comparativos do traje, vai ser porque o museu tem meia dúzia de saias, mas meia dúzia de saias é uma percentagem
paupérrimo em relação às pessoas que existiram naquele tempo, não é? Então, se tivermos meia dúzia aqui, meia dúzia acolá e meia dúzia além, assim nós vamos conseguir saber mais, informar-nos mais, fazer mais formação e por aí adiante. Portanto, o Grupo Folclóricos Unidos, não é? Façam um mapa regional que eu acho que o museu devia ser sede, quando estou a dizer que devem ser alocados ao museu, se quiserem, não é? Musealizar as coisas é melhor do que tê-las em casa. Mas façam do Museu Etnográfico a vossa sede de trabalhos de prospecção pela região e a sede de um mapa regional de indumentária. É uma sugestão que eu gostaria muito depois de frequentar. Claro. Muito obrigado, gente. Eu acho que o museu está aberto a estas iniciativas e a outras. Não queremos um museu fechado, não queremos um museu cristalizado, porque isso não nos vai levar a lado nenhum. É nosso objetivo a formação, a divulgação e esta partilha de conhecimento para que todos possamos ser aqui mais ricos naquilo que é o nosso conhecimento em termos folclóricos ou mesmo até da etnografia. Desta parte da manhã vamos dar por concluído, falamos de algumas indumentárias, penso que muito mais teríamos para falar, mas à tarde também há espaço para isso. As algibeiras, as saias, as blusas, as capas, enfim. Chegámos à conclusão, a várias conclusões, mas eu também teria aqui uma dúvida que afinal podemos usar as algibeiras tanto do lado direito como do lado esquerdo, em função de quem trajar-se. Quem trajar, vamos perguntar, que lado é que dá mais jeito de buscar o dinheiro? E ela, deste lado, não fica do lado direito ou fica do lado esquerdo. Portanto, são estas conclusões que nós temos que tirar e não temos que formatar esta informação. É sempre do lado direito ou é sempre do lado esquerdo? Temos que abrir um bocadinho esta imaginação, este leque, não é? Adaptar à realidade que vivemos. Meus caros amigos, agora vamos ao almoço. Retomamos aqui às 2 da tarde. O almoço, as pessoas que vão almoçar, a responsabilidade da organização, têm uma informaçãozinha onde é que é o restaurante e as coordenadas. Se aguardarem um bocadinho de fora, a gente até pode ir todos juntos, fica a 3 ou 4 km daqui, está bem? Voltamos a encontrar às 2 da tarde? Tá, obrigado a todos.